Olá, hoje é sexta-feira, dia de resenha no mundo político. Vamos aos destaques da semana. Demissão do presidente da Petrobras repercute no mercado e no meio político. Lula volta ao Rio Grande do Sul e anuncia Pix para 200 mil famílias. Governo federal promete repassar ao todo 60,7 bilhões, mas burocracia é um desafio. Julgamento de prazo para pagamento da dívida de Minas fica suspenso no STF. Estão comigo Marco Antônio Soalheiro e Heitor Peixoto. Olá, Vívia, Marco. Olá, Vívia, Heitor. Sempre prazer estarmos juntos. Vamos lá, né, gente? Após meses de fritura, o presidente Lula demitiu essa semana o presidente da Petrobras, Jean Paul Prats. Desde março, Prats estava em disputa com os ministros de Minas e Energia, Alexandre Silveira, e da Casa Civil, Rui Costa. O governo indicou para a presidência da companhia Magda Chambriard, que comandou a Agência Nacional do Petróleo durante a gestão Dilma Rousseff. E, claro, a repercussão foi grande. E sempre, quando se trata de Petrobras, é mesmo a maior companhia brasileira, não é? Heitor, antes da repercussão, vamos falar dos motivos, o que levou a essa disputa interna? Pois é, Vivian, Marco, oficialmente, o comunicado da Petrobras para o Conselho de Administração foi de que a saída de Jean Paul Prats estava sendo feita de forma negociada, só que as matérias que a gente viu trataram de um contexto um pouco menos amistoso. Você mencionou aí a fritura dos atritos com o ministro Rui Costa e Alexandre Silveira. A gestão de Prats era vista com ressalvas por demora em investimentos estratégicos para o próprio governo federal e pelo perfil mais próximo do Prats aos investidores. O ponto crucial da demissão, inclusive, tem a ver com isso, porque foi lá em março o impasse em torno da distribuição dos dividendos extraordinários, que é aquela parcela do lucro da empresa dividida ali com os acionistas. Falamos bastante sobre isso, à época, aqui na resenha do É para além daquilo que é obrigatório distribuir, não é? Exato. O que é extra, que aí é uma decisão da empresa. Que é um montante, Vivian, um montante potencial seria de 44 bilhões de reais. Inicialmente, o Conselho defendia a retenção de todo esse valor como reserva. Esse caixa interessava para a Fazenda, para as contas públicas do país e, claro, para a capacidade de investimento da própria empresa. Isso repercutiu mal naquela época, porque os acionistas, claro, querem o retorno do investimento. O que queria Jean Paul Prats ali naquela época? A distribuição de pelo menos metade desses dividendos extraordinários. Mas naquele momento, essa retenção dos dividendos que era defendida pelos ministros foi aprovada e Prats se absteve nessa votação de retenção desse recurso. O mercado ali reagiu muito mal, as ações da Petrobras despencaram naquele contexto, o governo foi obrigado a recuar. E aí o governo aceitou distribuir exatamente a metade dos dividendos, cerca de 22 bilhões de reais. Mas ali a demissão do Jean Paul Prats já estava definida, segundo foi contado aí na imprensa. Lula teria esperado a coisa decantar um pouco para evitar uma crise interna, o que acabou dando errado. Por quê? Voltando aos fatos dessa semana, o Jean Paul Prats foi comunicado por Lula da demissão numa reunião fora da agenda, uma reunião rápida no fim da noite de terça, enquanto o presidente estava se preparando para embarcar para o sul do país para anunciar medidas de enfrentamento aí das enchentes. Na verdade, é um momento de olho do furacão para o governo federal, não só para o Rio Grande do Sul, bem diante seco, da situação lá. Pois é, anúncio seco, dizendo que apenas precisaria do cargo e que a troca já estava efetivada. Seco e rápido, todo mundo ficou meio sem entender, porque que o Lula chamou uma pauta negativa num contexto que o governo estava trabalhando uma pauta exatamente positiva. E aí, em mensagens ali a aliados e a funcionários, o Jean Paul Prats, isso pelo WhatsApp, ele atestou aquela fritura que foi comentada e muito pela imprensa. Ele disse que o anúncio se deu na presença regozijada de Alexandre Silveira e Rui Costa. Logo depois disso, ele poupou o Lula, fez um vídeo de despedida aí em uma sala com a foto do Lula ao fundo. No vídeo agradeceu especialmente ao presidente pela oportunidade, pela responsabilidade de chefiar a empresa, disse que levava com ele as melhores lembranças. E aí, para o lugar do Jean Paul Prats, temos a indicada engenheira Magda Chambriard, que atua no setor de petróleo desde 1980.
A sucessora tem grande experiência no setor de petróleo, portanto, mas tem um perfil intervencionista, mais alinhado ao Lula, e acredita que a empresa deve ser indutora de desenvolvimento e não pensar apenas no seu faturamento, no seu lucro interno. Ela é funcionária de carreira. Exatamente. Não sei se ela já está aposentada. Bastante tempo, desde 1980, né, na empresa. Então, e a repercussão? Teve mais queda na Bolsa, teve muito analista financeiro e mesmo político fazendo muitas críticas, não é? Pois é, foram muitas críticas exatamente de ingerência política do Planalto na Petrobras. Não por acaso, né, Vivi? A empresa abriu a quarta-feira, logo depois desse anúncio, né, o dia seguinte, perdendo mais de 35 bilhões de reais em valor de mercado na Bolsa, isso em menos de 2 horas. Só que em 2 dias as ações já caíram mais de 8% e a perda escalou ainda mais, para 46 bilhões e meio de reais em valor de mercado. E a imprensa dizendo que Lula está repetindo erros do passado com esse tipo de interferência na maior companhia do país. Mais residual, mas teve também algumas queixas de setores do PT ali que ficaram incomodados com essa demissão de Prates e com um suposto prestígio que eles consideram amplo demais ao ministro Alexandre Silveira no governo. Tem que se lembrar que Prates é um petista, não é? Faz parte um homem que sempre esteve ligado ao partido. Foi suplente da Fátima Bezerra no Senado. Bom, o Planalto pretende dar posse a Magda Chambriard até dia 31 de maio. Assim que assumir a presidência da Petrobras, Magda terá de lidar com uma lista de assuntos polêmicos, entre eles o futuro de um acordo com a fabricante de fertilizantes, Unigel, e a recompra da refinaria da Bahia. E enquanto repercutia a demissão de Jean Paul Prats, Lula voltou pela 3ª vez ao Rio Grande do Sul desde o início das inundações. Ele fez uma série de anúncios num evento que reuniu em Porto Alegre 8 ministros de Estado, o presidente do Supremo, comandantes militares e o governador do Estado, além de outras autoridades locais. São medidas mais imediatas no sentido de chegar rápido às pessoas, né, Mar? Isso aí, a principal medida anunciada foi o repasse, né, de um auxílio reconstrução no valor de R$ 5.100 para todas as famílias afetadas pelas chuvas no Rio Grande do Sul. A defesa... Por Pix. O tal do por Pix, exatamente. A Defesa Civil vai ajudar na identificação de todos os beneficiários e a Caixa ficará responsável por esse pagamento justamente via Pix. Lula também confirmou uma série de outras medidas que vinham sendo aventadas. A liberação antecipada de FGTS e também de restituições de imposto de renda aos gaúchos. A inclusão de mais de 20 mil famílias novas ao Bolsa Família no Estado. E também medidas para beneficiários do programa Minha Casa Minha Vida. Neste último ponto, elas englobam aí a suspensão por 6 meses de financiamentos e também imóveis novos 100% quitados pelo governo federal para as famílias mais carentes do programa. São as das faixas 1 e 2 e que tiveram aí suas casas completamente destruídas. Há ainda créditos subsidiados para empresários e produtores rurais e o Planalto estima que todo este montante já engloba uma ajuda total de aproximadamente 50 bilhões de reais ao Rio Grande do Sul. O governador Eduardo Leite tem agradecido publicamente esses gestos, mas alerta que serão necessários 19 bilhões de reais ainda adicionais fora desse valor, pelo menos isso, um valor mínimo aí estimado para a reconstrução de estradas, de pontes, de escolas e de equipamentos públicos, o que vai demandar aí novas parcerias e negociações com a União. Mas nesse valor aí não tem, por exemplo, a questão da suspensão da dívida, não é, que gera recursos, né, para o Estado, porque ele deixa de pagar. Não tem, essa é uma outra medida, que já foi oficializada, o Heitor vai falar mais para a gente. Inclusive, tem essa, daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso, mas tem o Estado do Rio Grande do Sul está pedindo mais do que a suspensão temporária, está pedindo a extinção da dívida, e isso já está tramitando, inclusive, no Supremo. O ministro Luiz Fux pediu à União
que se manifestasse em torno desse pleito. O governador Eduardo Leite chegou a pedir essa quitação total, né, diretamente em uma reunião ali com Haddad e Lula, né, uma videoconferência que eles fizeram no início da semana. O ministro da Fazenda não se comprometeu, mas também não disse que o debate estaria encerrado. Deixou aberta a porta aí para se continuarem conversações a respeito. Bom, antes do anúncio, na quarta-feira, em Porto Alegre, teve uma espécie de freio de arrumação no governo. Na segunda-feira, o presidente Lula se reuniu em Brasília com os 38 ministros e deu uma chamada geral nos auxiliares, pedindo cautela com declarações. No dia seguinte, véspera da viagem a Porto Alegre, o ministro Paulo Pimenta deixou a SECOM e foi designado secretário extraordinário para a reconstrução do Rio Grande do Sul. É esse o título que ele agora tem. O que rendeu críticas, não é, Heitor? Muitas críticas, vive a oposição dizendo que há uma politização da tragédia humanitária e ambiental no Sul. A crítica mais dura que a gente viu foi do deputado federal mineiro Aécio Neves, companheiro de Eduardo Leite no PSDB, chamou de excrescência que Lula, ao indicar um adversário político do governador, está praticando uma intervenção no Estado, um Estado que tem um governador eleito, palavras aí do deputado Aécio Neves. O Marconi Perillo, presidente do PSDB, soltou um editorial, está lá na capa do site do PSDB, dizendo que a criação de um ministério para tratar das enchentes causa espanto por ter sido feita de surpresa e sem comunicar o governador Eduardo Leite. Segundo o jornal O Globo, mesmo aliados de Lula teriam admitido em caráter privado que a indicação de Pimenta tem, de fato, esse componente político de se contrapor às ações do governador Eduardo Leite, que, segundo esses auxiliares, estaria capitalizando as entregas ali, os anúncios do governo federal. Há quem diga também, né, que esse gesto de Lula teria sido motivado por uma vontade que já existia dele realocar Paulo Pimenta no governo, né, que é o atual ministro das Comunicações, vem recebendo críticas. Disseram também que ele quer ser candidato em 2026, o Paulo Pimenta, não é, ao governo do Estado, e ele é um gaúcho, não é? Então, teria interesses conflitantes aí com o PSDB de Eduardo Leite. O vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, ele teria sido cotado para essa missão, mas exatamente por não ser do Estado e ter um perfil mais contido, ele acabou sendo descartado para esse papel. Pimenta é exatamente o oposto. Ele, além de ser gaúcho, desde 2003, ele sempre gostou de dizer que é tropa de choque de Lula. Ele se autodenominava exatamente assim, sou tropa de choque de Lula, ainda lá no governo Lula 1. E nos microfones, tanto Paulo Pimenta quanto Eduardo Leite falam em trabalhar em cooperação, em ajuda mútua dos dois entes. Essa semana teve também esse importante anúncio que foi do governo federal, né, confirmado pelo Congresso, que é a suspensão da dívida de cerca de 100 bilhões de reais do Rio Grande do Sul com a União. A suspensão foi aprovada de maneira muito rápida pela Câmara e pelo Senado, sancionada nesta sexta-feira pelo presidente Lula. Os deputados federais deram aval a essa medida com mais de 400 votos, 2 votos errados ali, inclusive do deputado Eros Biondini, aqui de Minas Gerais, e ele e um outro deputado disseram que se enganaram, votaram errado ali, mas enfim, passou por unanimidade. No mesmo dia passou também no Senado, 61 votos favoráveis. De acordo aí com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, o projeto pode liberar, aí vive dentro do que você mencionou, 23 bilhões de reais para o Caixa do Rio Grande do Sul em 3 anos, sendo 11 bilhões de adiamento de parcelas e 12 bilhões correspondente aos juros desse período que não serão cobrados. Seria mais do que os 19 bilhões, né, que o governador tem estimado aí para a reconstrução estrutural do Estado. Exato. Que num período de 3 anos. Né? Exatamente. Bom, e uma tarefa árdua que provavelmente vai envolver a atuação do secretário extraordinário, Paulo Pimenta, e facilitar na verdade, facilitar a chegada dos recursos do governo federal no Estado. Hoje, o Jornal Globo Online, traz uma matéria extensa sobre o caminho do dinheiro. A manchete diz: burocracia trava recursos federais ao Rio Grande do Sul e prefeitos cobram Planalto, que tenta simplificar exigências. No subtítulo diz assim: o governo Lula prometeu o repasse de 60,7 bilhões ao Estado, além de conceder 23 bilhões em perdão de dívidas,
desde o início da tragédia no Sul. Bom, e tem mais problemas que podem afetar as eleições no Rio Grande do Sul, né, Heitor? Teve uma notícia que saiu no fim da noite de ontem, mas está repercutindo hoje, sexta-feira, que é o TRE do Rio Grande do Sul dizendo que já registrou aí 500 urnas eletrônicas perdidas nas enchentes. Tem um depósito ainda com 15 mil urnas, que são 52% do total de urnas do estado, esse estoque de urnas está inacessível, está num prédio alagado, sem energia elétrica, sem monitoramento por câmeras. Então, que, na verdade, o TRE nem sabe qual que é a situação dessas outras 15 mil urnas. E como as águas lá em Porto Alegre podem demorar até mais 20 dias para baixar, o TRE de lá, portanto, não está descartando, Vivian e Marco, a necessidade de adiamento das eleições municipais deste ano lá no Rio Grande do Sul. Lembrando que uma medida como essa tem que passar pelo Congresso Nacional, mas juízes eleitorais e partidos políticos por lá já estão sendo ouvidos a respeito dessa possibilidade. Eleições extemporâneas fazem parte até da rotina da justiça eleitoral, né? Por outros motivos. Nunca teria acontecido de um estado, né, por inteiro. Vamos ver o que será encaminhado em relação a isso. Bom, e diante de toda essa tragédia, essa semana nós trouxemos mais uma vez a questão ambiental para o mundo político. O Observatório do Clima deu publicidade há poucos dias a 25 projetos em discussão no Congresso que, se aprovados, podem trazer graves consequências ambientais. Quem tratou do tema foi o geógrafo e ambientalista Mário Mantovani. Marco, você questionou Mantovani sobre alguns, você destacou, né, uma parte desses projetos e conversou com ele. Pois é, esse conjunto de iniciativas, né, que estão aí em tramitação na Câmara e no Senado está sendo chamado pelos ambientalistas de pacote da destruição, justamente por afetarem aí diversos direitos socioambientais. São propostas que envolvem flexibilização do Código Florestal, redução de reserva legal na Amazônia, anistia a desmatadores, mineração em terras indígenas e também autorização de obras em áreas de preservação permanente. Tudo isso. Mário Mantovani, ele ressaltou que todos esses temas têm como pano de fundo a disputa por terras no país. Vamos ver. Cada um desses enfrentamentos que vem sendo feito nessas propostas de legislação, todas elas extremamente criminosas e danosas, não é ao meio ambiente, a corujinha, ao mico-leão, é danoso para a gente, a sociedade, porque a floresta que eles querem tirar a proteção da redução da reserva legal é a que produz chuva hoje, e isso está comprovado. Nós temos os rios voadores, toda aquela circulação que vem da evapotranspiração da Amazônia depende da floresta, inclusive do próprio agronegócio no centro-oeste, aqui no sul do Paraná e Santa Catarina. Então, acabar com a floresta na Amazônia significa acabar com a agricultura no Brasil. E nós estamos falando de um país que vive para mão para boca, que desde sempre foi só um país agroextrativista, só tira e manda para fora, desde pau-brasil, todas as coisas que a gente já conhece, mineração, Minas Gerais, né, o nosso minério que vai para fora. Ou seja, nós não podemos mais conviver com esse tipo de extrativismo e ampliando fronteiras agrícolas, como a gente vê indo para a Amazônia, e isso não tem custo para quem está especulando, né? Talvez o maior dos pecados todos esses projetos seja o maior problema ambiental brasileiro, que é da questão fundiária. Mantovani fala em questão fundiária numa referência à distribuição e à disputa histórica pela posse de terras no Brasil, não é? Está suspenso no Supremo Tribunal Federal o julgamento que analisa a prorrogação por 90 dias do pagamento da dívida de Minas com a União. O ministro Flávio Dino apresentou destaque para que o julgamento prossiga no plenário físico. Até agora, acompanharam o relator Nunes Marques pela prorrogação, os ministros Alexandre de Moraes e Cristiano Zanin. Há 6 anos, uma liminar sustenta a suspensão do pagamento dos juros da dívida. Marco, esses 90 dias foram questionados pela AGU, que queria 40, e pelo governador Romeu Zema, que queria 180. Isso aí, Viva, Heitor e todos que nos assistem.
pedido de prorrogação de 180 dias, né, que foi encaminhado pelo Executivo Mineiro, vinha acompanhado de uma promessa de abatimento ser iniciado imediatamente com parcelas de 320 milhões de reais que seriam pagas pelo governo de Minas, como se o Estado tivesse formalmente aderido ao regime de recuperação fiscal. Mas foi negado pelo ministro relator Nunes Marques, porque ele entende que isso retiraria o senso de urgência da negociação com a União. Já a AGU, né, defendia o prazo menor de 40 dias, que terminaria, no caso, no fim de maio, e junto disso, né, a retomada imediata aí de pagamento de parcelas por parte do governo de Minas. Mas o mesmo ministro relator também negou esse pedido porque entende que esses 40 dias são insuficientes para toda negociação que precisa transcorrer no Congresso Nacional. A imprensa vem noticiando, né, que há uma intenção do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, de, a partir da semana que vem, né, do próximo dia 20, apresentar, né, um pacote ao Congresso Nacional, né, um novo pacote a partir do diálogo que ele manteve nas últimas semanas com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que foi quem encaminhou demandas dos governadores, né, aquela flexibilização de contrapartidas que a gente já falou aqui, né, em resenhas anteriores, governadores querendo aí vincular, né, abatimentos da dívida a investimentos em infraestrutura, em segurança pública. Vamos ver o desenho final que vai sair disso tudo. Agora, Zema, né, estaria cogitando também, segundo foi noticiado pela imprensa, ainda apresentar um novo pedido ao Supremo Tribunal Federal, insistindo na necessidade desses 180 dias, sob o temor de que 75 dias não sejam suficientes também para essa negociação. Com a justificativa que está suspenso o julgamento, né? Exatamente. Isso atrasaria o processo. E aí, o que está sendo, né, dito pelos analistas, né, como eles estão interpretando isso? Que é uma tentativa do governador de Minas de recuperar protagonismo na questão e, em última medida, até ressuscitar, né, o RRF, ao qual ele nunca foi efetivamente contra, né? Ele só se manifestou contrário nos 45 do segundo tempo, né? Foi o que nós vimos. Mas ainda assim, né, pontuando que teria um prazo também, que se demorar demais uma resposta da União, a Assembleia tem que retomar a análise dessa matéria, enfim, ele sempre fica ali, né, em cima do muro em relação à questão. Bom, o assunto agora são os projetos do governo Zema. Um trata do reajuste de 3,62% para os servidores do Executivo e outros dois aumentam de forma muito significativa as contribuições do IPSENG e do IPSM, aquele Instituto dos Policiais Militares. Os projetos que sofrem resistência do funcionalismo e da oposição não andaram na casa até agora. Não andaram. Já foram pautados os 3 projetos em várias reuniões da Comissão de Constituição e Justiça, que é a primeira comissão que analisa os projetos, mas com forte sinalização de obstrução nessas reuniões, e eles acabaram sendo retirados de pauta por requerimentos dos próprios governistas, sabendo que não iam conseguir avançar com as matérias. O de recomposição, né, ele prevê 3,62% para todo o funcionalismo. O índice ele se aproxima do IPCA acumulado nos últimos 12 meses, que é de 3,69%. Mas o que se questiona? Que a última revisão geral do funcionalismo foi há 2 anos, em maio de 2022, e de lá para cá a inflação acumulada seria de 10,67%, segundo cálculos aí do Sinfasfisco, que tem os servidores da tributação, fiscalização e arrecadação do Estado. Bom, fora as perdas específicas de cada categoria. A segurança fala em 41% de perdas ao longo dos últimos anos. O meio ambiente também tem pautas específicas. E para completar essa resistência, Vivian e Marco, os outros 2 projetos que tratam ainda dos institutos, eles vão fazer os servidores pagarem mais pela assistência em saúde. Na verdade, os militares hoje nem pagam. E o que eles estão dizendo? Que esse reajuste, essa revisão da inflação vai ser anulada pelo aumento da cobrança em saúde. E teve um outro componente político também que pautou esse debate essa semana, porque Zema está fora do país. Ele participou da Semana do Brasil lá em Nova York, tentando atrair investimentos para o Estado, e na leitura dos deputados opositores ao projeto, Zema terceirizou o desgaste.
mandou esses projetos para cá, saiu do país e deixou a bomba com a Assembleia. Então, por isso também não quiseram votar os projetos nessa semana, aguardando o retorno do governador. Ouvimos argumentos bem semelhantes a esse, né, na entrevista que fizemos na semana passada com Denise Romano, que falava em nome da Frente Mineira em Defesa do Serviço Público. Verdade. Bom, vamos falar um pouquinho de eleição municipal em BH. Essa semana, o governador Romeu Zema participou do evento do Podemos, que tornou o senador Carlos Viana presidente municipal do partido, o que foi interpretado como um sinal de que há uma costura e um provável apoio a Viana, que é pré-candidato à prefeitura de BH. Marco Antônio, o fato é a presença do governador, não é? Mas tem um pouco mais do que isso, né? Zema já havia sugerido em entrevistas recentes que não seria um absurdo o Novo reconsiderar a candidatura própria na capital e cogitar uma aliança com outro grupo político que se mostrasse mais competitivo, né, no cenário. E a secretária de Planejamento do Estado, Luísa Barreto, que é a pré-candidata do Novo à Prefeitura de Belo Horizonte, foi acompanhar Zema nesse evento, né, no Podemos. Carlos Viana, que assumiu a presidência municipal da Legenda, vem de fato pontuando bem em pesquisas, chega a liderar algumas delas, muito, né, em virtude também do recall que ele carrega. Ele disputou recentemente eleições para o Senado, para o governo de Minas, então é um nome que está aí em evidência, né, há mais tempo. Enquanto Luísa Barreto tem, nas pesquisas até o momento, um desempenho bastante tímido, mesmo ela já tendo também disputado a prefeitura da capital em 2020, quando estava no PSDB. Ao final da solenidade, Viana disse com todas as letras que Luísa Barreto seria uma excelente companheira de chapa para ele, né, caso as negociações evoluam entre as legendas. Muito bem, então agora vamos saber o que o presidente do PT estadual falou aqui na entrevista que ele deu para o Marco. Ele deu uma entrevista na série com presidentes de partidos e, entre outros assuntos, ele falou sobre a pré-candidatura de Rogério Correia à prefeitura da capital e a possibilidade de aliança com o PSD. Não há nenhum tabu, né, em ter algum diálogo com o prefeito Fouad. Mas todo grande partido que se preze, o PT é um grande partido, você colocou muito bem, já governou a capital várias vezes, com boa memória, né, com boas avaliações do que foi o nosso governo, tem toda a legitimidade também de apresentar um projeto, de apresentar um nome. E, claro, se essa construção ela ganha mais musculatura, mais viabilidade, não é razoável você que tem um projeto que é mais competitivo abrir mão para um projeto que não seja. Quer dizer que não há hipótese alguma de entendimento? Não estou dizendo isso, mas a maneira que nós estamos construindo e a forma que isso vem desenvolvendo sinaliza que para um primeiro turno o PT poderá ter sim a candidatura, né? Um diálogo com o Fouad para o segundo turno, tanto para receber apoio para dar apoio, não descarto, mas o projeto nosso é seguir com a candidatura até o final em primeiro turno. Outro ponto importante dessa entrevista do deputado Cristiano Silveira é que ele disse que até hoje o PT mineiro não recebeu nenhum pedido formal de Lula por essa aliança com o Fouad. Mas essa possibilidade ela é muito, né, ventilada, né, de aliança entre as legendas por causa da proximidade das cúpulas nacionais e tendo como pano de fundo a possível candidatura do senador Rodrigo Pacheco ao governo de Minas em 2026. E aí a gente recebeu, né, Vivian, também essa semana no mundo político a deputada estadual Bela Gonçalves, que é a pré-candidata do PSOL à prefeitura, e ela citou expressamente, né, esse contexto e se justificou, né, dizendo que ela tem sim um projeto próprio para a cidade, um projeto diferente, mas que por tudo isso ela não descartaria também a possibilidade de forças de esquerda da capital se aliarem à Fouad. Muito bem. Então, a gente está chegando ao fim do programa, mas antes eu queria só mencionar uma coisa que a gente não pode deixar de falar, nós que estamos fazendo um programa sobre política. A regulamentação das redes sociais voltou à baila
por causa das mentiras que circulam nas redes sobre doações e socorro às vítimas do Rio Grande do Sul. Na terça-feira, o presidente do Supremo, o ministro Luiz Roberto Barroso, defendeu a regulamentação para o combate à desinformação. E ontem, outros ministros do STF fizeram coro com Barroso e a avaliação é que as notícias falsas sobre o desastre do Sul são um exemplo claro do potencial destrutivo de desinformação para além do contexto eleitoral. Então, fica a dica, confira nos veículos se é verdade o que você recebe pelas redes. E se puder ajudar, mande sua doação para os gaúchos. A Assembleia participa da rede de solidariedade. É só acessar o QR Code aqui na tela ou pelo Pix SOS Rio Grande do Sul, CNPJ 92 958 800 1000 ao contrário, dígito 38 em conta do Banrisul. Marco, Heitor, ótimo fim de semana para vocês. Para todos nós e para quem nos assiste. Obrigado, um abraço a todos. Então, a gente volta na segunda-feira, Marco volta com o programa O Mundo Político inédito. E a gente na sexta com resenha. Até lá.